No ano de 1700, um homem chamado George Whitefield estava conduzindo campanhas evangelísticas ao ar livre nos Estados Unidos. Milhares de pessoas responderam à sua pregação do Evangelho. Então alguém lhe perguntou quantas pessoas haviam se convertido durante os seus sermões. E ele respondeu: "Nós só saberemos disso depois de 5 anos." O que ele quis dizer com isso? Ele quis mostrar que existe uma grande diferença entre uma decisão momentânea, que pode ser superficial, e um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é conhecermos a Jesus e os seus ensinamentos, mas outra coisa bem diferente é seguir os seus passos. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são identificados como discípulos em mais de 250 vezes, enquanto o termo cristão é mencionado apenas 3 vezes. Por isso eu vou te mostrar 5 atitudes que uma pessoa deve ter para se tornar um discípulo de Jesus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o discípulo de Jesus precisa nascer de novo espiritualmente. Jesus disse: "Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo." A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Ou seja, estamos vivos no corpo, mas espiritualmente todos estamos mortos. Pois o pecado nos separa de Deus e, consequentemente, o nosso espírito morre. Por isso precisamos nascer de novo. E como podemos fazer isso? Precisamos nos arrepender de nossos pecados e crer em Jesus como nosso Salvador. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para levar o castigo que nós merecíamos. E sem esse sacrifício, estaríamos condenados a viver eternamente separados de Deus. Mas quando cremos em Jesus e recebemos o seu perdão, é como se tivéssemos morrido na cruz junto com Ele e ressuscitado para uma nova vida. Segundo, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Jesus disse para os seus discípulos que, assim como Ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Veja o que ele disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Tomar a cruz significa deixar de fazer a nossa própria vontade e desejos egoístas para cumprir a vontade do Pai. Ou seja, Jesus tinha um coração humilde. Se Ele vive em nós, o orgulho não pode dominar nossas vidas. Jesus tinha um coração amoroso, e se Ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos contaminar. Jesus tinha um coração perdoador e compreensivo. Se Ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Jesus tinha um coração desprendido, e se Ele vive em nós, o egoísmo não pode predominar. Pelo contrário, devemos servir a Deus e as pessoas sem segundas intenções. Quando você decide abrir mão do pecado, você está crucificando o seu eu e se tornando o verdadeiro discípulo de Jesus. Ele mesmo disse: "Quem não carrega sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo." Terceiro, o discípulo de Jesus precisa ter Deus como prioridade. A terceira exigência que Jesus fez a seus discípulos é que eles deveriam colocá-lo como prioridade, acima de qualquer ser humano. Veja o que ele disse: "Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo." Essa passagem não proíbe que amemos a Deus e a nossa família ao mesmo tempo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a cuidar de nossas esposas, maridos e filhos. O que Jesus quis dizer é que o nosso amor por Ele deve estar em primeiro lugar, mesmo que a nossa família não aprove isso. Se quisermos ser verdadeiros discípulos, muitas vezes criaremos inimizade com as pessoas ao nosso redor. E Jesus não escondeu isso de nós. Veja o que ele disse: "Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele.
Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus até nos alertou sobre a possibilidade de alguns dos seus discípulos terem que pagar com a própria vida. Isso mostra que para sermos seus seguidores, devemos também estar preparados para entregar a nossa vida em favor do reino de Deus, se for preciso. Quarto, o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais. Depois que Jesus ensinou sobre as verdadeiras riquezas no Sermão da Montanha, ele disse: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Praticar esse versículo parece fácil, mas é no dia a dia que vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais e deixam o reino de Deus em segundo plano. Ter dinheiro não é pecado, e Jesus não disse que devemos vender tudo o que temos e vivermos sem um centavo no bolso. O que ele sempre alertava era a respeito do nosso coração, e chegou a dizer que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo também falou sobre o perigo de amar as riquezas. Veja o que ele disse: Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Quinto, o discípulo de Jesus precisa dar frutos. Jesus disse: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Somente um discípulo que morreu para os seus interesses egoístas e para os desejos da carne está pronto para ser usado por Deus e com isso dar muitos frutos. Quando deixamos Cristo governar a nossa vida, o pecado não nos domina mais e começamos a produzir os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Depois que você ouviu tudo isso neste vídeo, você pode estar pensando: Nossa, pastor, é muito difícil ser discípulo de Jesus, porque Ele é perfeito e nós somos pecadores. E eu concordo com você, mas não podemos nos esquecer que o mesmo Espírito Santo que capacitou a Jesus a viver dessa maneira, Ele irá nos capacitar. Basta que entreguemos a nossa vida a Cristo e nos esforcemos para seguir os seus passos. Amém? E eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer uma oração por você. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Você que talvez já conhece alguma das suas palavras. Você talvez tenha até ido na igreja, mas até hoje não se arrependeu dos seus pecados e não decidiu entregar o seu coração e a sua vida nas mãos de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas que ouviram esta mensagem. Oh, meu Pai, nesse momento elas reconhecem que sem Jesus elas não podem entrar no céu, elas não podem ter a vida eterna. Por isso apaga os seus pecados, Senhor. Ouve o clamor de cada um dos teus filhos. Eles estão arrependidos, meu Deus, não querem mais viver aquela vida antiga de pecado e estão dispostos a partir de hoje a serem discípulos de Jesus. Senhor, perdoa os pecados, restaura as suas vidas e muda a história da vida delas, meu Pai. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, e livra-os do maligno. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que nasceu de novo vence o diabo, vence o mundo, e que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, Senhor, a seguirmos os passos de Cristo até o último dia da nossa vida.
Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós ali na cruz e por ter ressuscitado, porque cremos que um dia iremos ressuscitar com o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.